Você já ouviu falar em alguém tão obcecado pelo amor, tão dominado pelo ciúme e pela possessividade, que preferiu transformar todos os relacionamentos em morte? Hoje, eu vou te contar a história de Vera Henty, conhecida como a Viúva Negra da Romênia. Uma mulher elegante, sedutora e misteriosa, que viveu na primeira metade do século XX e que se tornou uma das assassinas em série mais cruéis da Europa. Dizem que Vera não aceitava abandono, nem traição, e que para ela não havia meio termo. Se não podia ter o amor de um homem para sempre, preferia que ele fosse dela na morte. Mas o mais macabro dessa história não é apenas a quantidade de vítimas que ela fez, e sim o que ela fazia depois de matá-las. Vera Henty nasceu por volta de 1903 em Bucareste, na Romênia. Filha de uma família relativamente abastada, cresceu cercada de conforto, mas também de solidão. Ainda criança, perdeu a mãe e foi criada pelo pai, um homem rígido, mas que tentava suprir as necessidades da filha. Desde muito cedo, Vera foi descrita como uma menina diferente, introspectiva, com um olhar distante, mas ao mesmo tempo carismática. Quando adolescente, chamava a atenção por sua beleza exótica. Cabelos escuros, olhos penetrantes e uma postura elegante. Os rapazes da região se encantavam, e ela aprendeu rápido o poder que tinha sobre eles. Mas junto com esse poder, crescia também um sentimento estranho, um ciúme doentio, uma necessidade de ser o centro da vida de qualquer pessoa que se aproximasse dela. Aos 15 anos, já se envolvia em romances com homens muito mais velhos, e logo ficou conhecida como uma jovem sedutora e perigosa. Para Vera, o amor não era um sentimento livre, era uma prisão, e ela queria que seus parceiros estivessem sempre dentro dela. Ainda adolescente, Vera se casou com um homem rico, de quem pouco se sabe. O casamento foi curto, intenso e trágico. Pouco depois da união, o marido desapareceu misteriosamente. Familiares e vizinhos estranhavam o sumiço, mas Vera sempre dizia que ele havia viajado a negócios e que preferia não falar do assunto. Na época, ninguém desconfiou dela. Afinal, quem poderia imaginar que aquela jovem elegante, de roupas finas e modos sofisticados, pudesse estar envolvida em algo macabro? Mas nos bastidores, surgiram rumores. Vera teria envenenado o marido com arsênico, uma substância relativamente fácil de conseguir na época, usada em pequenas doses como conservante e até em medicamentos. Esse foi apenas o início de uma trajetória sangrenta. Após a morte do primeiro marido, Vera ganhou fama de viúva rica e misteriosa. Homens continuavam a se aproximar dela, fascinados por sua beleza e pela aura de mistério que carregava. Ela se casou novamente, mas o destino se repetiu. O segundo marido desapareceu. Outra vez, Vera dizia que ele havia viajado, ou que havia a abandonado. E novamente, ninguém ousava questionar. Vera começou então a viver uma vida de festas, romances e amantes. Era vista em cafés elegantes, em encontros sociais, sempre acompanhada de homens diferentes. Mas havia um padrão em todos esses relacionamentos. Nenhum deles durava muito. E com o tempo, muitos desses homens simplesmente desapareciam. Segundo relatos posteriores, Vera tinha um comportamento extremamente possessivo. Seus parceiros não podiam sair sem avisar, não podiam olhar para outras mulheres, não podiam sequer dar sinais de desinteresse. Bastava um gesto, uma atitude suspeita, para despertar sua fúria silenciosa. E nesse ponto, Vera não discutia. Ela agia. O método dela era quase sempre o mesmo. Servia vinho misturado com arsênico, esperava pacientemente que o veneno fizesse efeito, e depois se desfazia do corpo. Mas Vera não enterrava suas vítimas em covas rasas, nem as escondia em florestas. Ela tinha um destino macabro reservado para elas. Na mansão onde vivia, Vera tinha um grande porão subterrâneo. Ali, ela guardava seus segredos mais obscuros. Cada vítima de Vera era colocada em um caixão de zinco. Ela os alinhava cuidadosamente, como se estivesse montando uma coleção. Com o passar dos anos, o porão da casa ficou repleto desses caixões, cada um contendo os restos mortais de um homem que, em algum momento, havia sido alvo de sua obsessão. O mais perturbador era que Vera visitava o porão com frequência. Ela conversava com os corpos, como se eles ainda estivessem vivos. Sentava-se diante dos caixões, falava sobre seu dia, confessava suas angústias. Era como se, para ela, aqueles homens ainda estivessem presentes. Se não podia tê-los em vida, ela os teria na morte.
De todos os segredos de Vera, talvez o mais trágico seja o destino de seu próprio filho. Sim, Vera tinha um menino, fruto de um de seus primeiros casamentos. Por um tempo, ela dedicou-se a ele com afeto. Mas, conforme crescia, o filho começou a notar os desaparecimentos constantes, as mentiras da mãe, o cheiro estranho vindo do porão. Quando já adolescente, ele teria confrontado Vera, ameaçando denunciá-la. E foi então que a obsessão e a frieza da viúva negra chegaram ao ponto mais cruel. Ela o envenenou e o colocou em um dos caixões. Seu próprio filho tornou-se parte da coleção de mortos que ela mantinha no porão. Por anos, os desaparecimentos de homens ao redor de Vera foram tratados como simples coincidência. Mas o número começou a chamar atenção. Famílias buscavam respostas, amigos desconfiavam, boatos circulavam pela comunidade. Até que, finalmente, a polícia decidiu investigar. Quando entraram na mansão de Vera, se depararam com algo inimaginável. No porão, mais de 30 caixões alinhados, cada um contendo os restos de um homem desaparecido. A cena era grotesca, mas ao mesmo tempo organizada, quase ritualística. E lá estava Vera, calma, elegante, como se não houvesse nada de anormal em sua coleção de cadáveres. O julgamento de Vera Rente chocou a Romênia. Jornais a apelidaram de a Viúva Negra, a Dama da Morte e a Colecionadora de Cadáveres. Ela admitiu os assassinatos com frieza, sem demonstrar remorso. Dizia que não suportava a ideia de ser abandonada, de ser trocada, de perder o controle sobre aqueles que amava. Para ela, a morte era a única forma de garantir a fidelidade eterna. Condenada à prisão perpétua, Vera passou o resto da vida atrás das grades. Morreu sozinha, exatamente como havia vivido, cercada de silêncio e de sombras. A história de Vera Rente é uma das mais perturbadoras do mundo do crime. Não apenas pela quantidade de vítimas, mas pelo ritual macabro que ela criou. Transformar a morte em um vínculo, a obsessão em um destino final, é algo que transcende o crime e beira o simbólico. Ela não matava apenas por impulso, mas por uma lógica distorcida, que fazia sentido apenas em sua mente doentia. No fim, Vera se tornou aquilo que sempre quis evitar: a solidão encarnada. E os ecos de sua história continuam vivos, lembrando-nos de até onde pode chegar o ciúme, a possessividade e a obsessão humana. E você? Já tinha ouvido falar da Viúva Negra da Romênia? O que acha que levava Vera a agir dessa maneira? Era apenas loucura? Ou uma frieza calculada que beirava o ritual? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa história macabra, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as próximas crônicas do Corvo. Aqui, o passado nunca descansa em paz.